policiais penais ficavam só na parte da frente. As guaretas eram ocupadas pela PM, e na parte do hall ali de Alcaçuz, os policiais penais ficavam, e lá dentro, os internos ficavam só dentro dos módulos, mais soltos. Que é o que acontece em Pernambuco hoje. Exatamente. Então, o que acontece? Tem um preso com as chaves. O chaveiro, exatamente. Uma coisa que não existe mais. Aí, o que acontece? Chegava as quentinhas pagas pelo Estado, contratos milionários. Chegava lá, entregava a quentinha lá. Os caras vinham buscar os carros com caixas e caixas de quentinha. E quando chegava lá, as facções iam vender a quentinha do Estado para os outros presos comer. Então você vê o nível que era antigamente. Situações de escravidão, situações de extorquir os outros internos, certo? E ao ponto de dizer, você tá devendo tanto que tu vai ter que me pagar com uma visita íntima. Tu traz uma prima tua, tu traz uma irmã sua, você traz uma mãe sua, você traz desse jeito. E se isso não fizesse, morria. Não morria, cara. Então, quando teve o controle, várias dessas situações deixaram de acontecer. Muitos internos, quando a gente começou a trabalhar, principalmente a turma de 2017, muitos internos falavam relatos absurdos pra gente. Como vocês salvaram a gente. Exemplo. De dizer assim, cara, a minha irmã estava escravizada pelo crime. Tinha que vir aqui pra dormir com X ou Y, senão eu morria. Você tá entendendo? De dever a comida do mês todo. De começar a passar fome lá dentro. Isso não chega, né? Essas informações não chegam à grande mídia. Infelizmente, certo? Mas é o que eu tô dizendo. Isso são relatórios de depoimentos de internos que a Força de Intervenção Nacional fez à época. Certo? Fatos que aconteceram. E ao ponto ápice que teve a rebelião, a guerra das facções, né? E que eles, além de se matarem, ainda ocorreu até cenas de canibalismo. Então, o que ocorre hoje, Queiroz, é justamente o quê? Uma guerra de narrativas, onde o crime organizado quer retomar o controle de dentro dos presídios. Afrouxar os procedimentos de segurança, voltar a ter celular, voltar a ter visita íntima. É isso que eles falaram de ter ventilador dentro da cela, né? Iluminação, para ter uma tomada, né? Uhum, exatamente. E voltar a que o sistema volte a ser o que era. Só que o povo potiguar, as polícias, a segurança pública no geral, não pode permitir que isso volte a acontecer. Porque se voltar, pra gente retomar o controle de novo, vai ser difícil. E aí, é como você falou, uma guerra de narrativas, né? Uhum. Por exemplo, vou falar a palavra porque o YouTube é chatinho, né? Tor. Certo. Né? Certo. Tor e termina com tura, né? Sim. Eu fui acusado. Mas por que eu não fui condenado? Porque eu tinha filmagem da ocorrência. Você tá entendendo? A presa disse que eu quebrei o braço dela. Aí eu fui só anexar a filmagem, mas ela quebrou o braço na cela. E eu filmei, ela já não tava sob minha custódia, né? E eu tenho essa filmagem guardada até hoje. Né? Se eu não tivesse filmado, ia ser minha palavra contra dela. E aí chega um relatório, né? Acusando os policiais penais de tortura, né? E entra essa guerra de narrativa, né? Pronto, o que acontece? Esse crime, lógico, a gente tem que entender o seguinte, a gente sempre tem que se recorrer à lei. A lei. Então, existe o artigo que trata disso, esse crime, certo? O artigo X que trata desse crime. E para todo crime tem que ter uma coisa chamada materialidade, certo? Materialidade. Fala-se muito, esses órgãos de direitos humanos, etc e tal, fala-se muito nisso, né? Porque os policiais são né? São isso, são aquilo. Não, porque fica começando a dizer que isso é uma regra no sistema prisional. Aí faz um relatório, certo? Onde relatórios absolutamente antiprofissionais, amadores, ao ponto de dizer que a tampa de um desodorante Rolon era uma munição de elastômero. Isso num relatório oficial de uma comissão aí de direitos humanos. Enfim, aí o que acontece? Cadê a materialidade, eu pergunto? Cadê o exame de corpo de delito? Já aconteceu situações quando eu estava como gestor de unidade prisional, do juiz e o promotor passar um mês fazendo exame de corpo de delito aleatoriamente na unidade. Aleatoriamente. Um mês.
Ah, eu quero fulano, ciclano. Pronto, pega todo mundo. Às vezes vinha buscar, até... Às vezes a polícia militar vinha buscar o cara pra levar, levava. Chegava lá, fazia exame de corpo de delito, nada. Aí eu chegava, tá vendo, excelência? Com o juiz, com o promotor. Você tá vendo aí? É só narrativa. Não tem a materialidade. E se eu perguntar uma coisa assim, por exemplo, a filmagem me ajudou a inocentar, né? Uhum. E se você tiver, eu não sei como é o sistema prisional hoje, né? Se você tiver filmagem de todos os procedimentos de vocês, tem? Que eles vão acusar vocês de... Tem. Só no presídio de Ceramirim, a minha época, nós tínhamos mais de 100 câmeras espalhadas em toda a unidade. Mais de 100 câmeras. Acho que era 140 e algumas coisas de câmera. Certo? Que acompanhava todas as nossas rotinas. E o que mais me deixa assim preocupado é que esses órgãos, essas ONGs, esses comitês, eles tratam a gente como se a gente não fizesse nada, passasse o dia todo judiando dos caras. A gente tem rotina full time, cara. Na hora que a gente entra, na hora que a gente sai, a rotina é pesadíssima. Se a gente for parar pra ficar chanhando um ou outro, a gente não trabalha, cara. Por quê? Porque a gente tem que fazer contagem, a gente tem que fazer triagem de saúde, a gente tem que levar pro médico. Existe uma equipe de saúde da família dentro do presídio. Tem coisa aí que tem bairro aí que não tem a assistência médica que tem lá. Só na minha época, a gente fez, eu acho que em um ano, a gente fez mais de 6 mil atendimentos médicos. Isso, dentista, psicólogo, equipe multiprofissional com psicólogo, com assistente social, com médico psiquiatra, com médico clínico geral. Levava pra fazer exame, raio-x. Quando chega no hospital, passa na frente de todo mundo. Lógico, por uma questão de segurança também. Então, assim, são guerras de narrativa que a gente tem que combater com mídia positiva no sentido de dizer assim, ó, temos uma rotina X e prestamos as assistências de acordo com o que a gente pode. Porque não é cabível, Queiroz, que a gente tenha que ter um sistema penitenciário de excelência ponto Europa com um Valfredo, por exemplo, superlotado. Ou com Dioclésio Marques superlotado. Não é justo que o cidadão que não cometeu crimes tenha um serviço e dentro da unidade tenha um serviço de estilo suíço. Isso é surreal, cara. Mas a gente faz dentro da legalidade, dentro do nosso possível, nós fazemos as nossas rotinas. Estuda, banho de sol, assistência de saúde. Tem um banho de sol que eles reclamavam que tinha um banho de sol, né? Mas o banho de sol é lei também? Não, o banho de sol é sim. É previsto dentro da lei de execução penal. Mas pagamos as assistências dentro da medida do possível, da reserva do possível. Porque a gente também precisa de estrutura. E uma coisa que eu gosto de comparar com a PM é o seguinte. Olha, existe a parte técnica e existe a parte de política pública. Exemplo. Vamos supor que tenha você me corrige se eu estiver errado. A PM, por exemplo. O secretário de segurança, ele chega e diz, olha, pessoal, a nossa política pública é investir na segurança do turista, porque o turismo gera recursos, etc e tal, então vamos nos concentrar lá. Isso, para mim, ao meu ver, é uma situação de política pública, que o governo que está eleito democraticamente tem todo o direito de implantar, do jeito que achar melhor. Só que, na hora que está tendo o patrulhamento, o jeito de abordar, o jeito de algemar, o jeito de conduzir uma arma, isso é parte técnica. E é com vocês. O secretário, o governador, qualquer pessoa, pode chegar e dizer, ei, não aborda assim não, aborda assado, faça isso. Porque está entrando em parte técnica. A mesma coisa, somos nós lá. Quando a gente vai fazer uma revista de um interno para ir para o advogado ou para ir para uma situação de saúde, a gente tem que fazer uma revista pessoal. E é na nossa parte técnica. Porque se ele levar uma faca escondida e chega lá, render o médico, fazer refém... Exatamente. Aí vai culpar quem? Exatamente. A equipe. Aí o que acontece? Esses órgãos, esse pessoal desse ONG, de direitos humanos, etc e tal, fica dizendo que isso é humilhação. Não é humilhação não, cara. É um procedimento de segurança técnico. Eu preciso fazer para me resguardar ele próprio e a equipe multiprofissional. Porque a polivalência da Polícia Penal a gente leva para o médico, a gente leva para estudar, a gente dá um banho de sol, a gente leva para advogado, a gente leva para audiência. Então,
temos que cuidar da segurança. E lá, nós somos a minoria, lógico. Não existe um policial penal para cada preso. E para que a gente fazer... Como é que a gente vai fazer a minoria se tornar a maioria no final do dia e que esses operadores voltem para casa vivos? Com inteligência tática, inteligência técnica, com procedimentos de segurança que nos tragam uma maneira segura de trabalhar ali dentro. Infelizmente, querem... esses órgãos de direitos humanos, esse pessoal de comissões, querem interferir na nossa parte técnica. Você tá entendendo? Quer que volta a visita íntima, ventilador. Quer que volta a visita íntima, ventilador, tomada, celular, que a gente não faça procedimento de segurança, que a gente não... Você tá entendendo? Então, assim, é uma guerra de narrativas e que fica adentrando dentro da nossa parte técnica. Dá um exemplo, que existe em vários blogs, em várias reportagens. Eles não querem que a gente coloque eles no procedimento. O que é procedimento? Quando a gente entrar numa ala, que todos fiquem sentados, de costa pra gente, com a mão na cabeça e dedos entrelaçados, né? Fiquem assim, de costa pra gente. Pra gente entrar na ala pra fazer uma triagem médica, por exemplo, ou entrar na ala pra pagar algum material, né? Enfim, alguma rotina. Eles não querem que a gente faça isso, porque isso é humilhar. Não. O que eu não posso fazer é entrar com 7 ou 8 operadores, ou com 5 ou com 4, em uma ala que tem 600 homens e deixar todos em pé virado para mim. Porque se o cara estudou pouco física, ele entende que a força de 20 e de 30 homens em cada cela, arromba a cela rápido, cara. Vira a cadeia, né? Vira a cadeia. Diz o vulgarmente falar, né? Exatamente. Pode pegar gente de refém, pode pegar um profissional daquele de refém. Como acontecia antigamente. Exatamente. E hoje não acontece por causa desses procedimentos de segurança. Que já foi estudado, baseado em fatos reais. Poxa, você tá entendendo? Então, assim, isso é complicado. É igual o pessoal reclama da abordagem policial. Que o policial aborda apontando arma. Já vi várias pessoas. Pô, velho, eu sou trabalhador, tu fica apontando arma pra mim. Ou o cara fala assim, eu sou do exército, tu fica apontando arma pra mim. Cidadão, a gente tá fazendo procedimento pra minha segurança, pra sua segurança. Aí vários policiais já morreram nessas situações. Perfeito. Porque não seguiram o procedimento. Por exemplo, foram abordar 2 caras lá em São Paulo. A viatura. Aí os caras disseram, a gente é policial civil. Aí qual é o procedimento? Mão na cabeça, abre as pernas, desarma os caras, todos eles, né? E depois, identificação, né? Aí parece que o cara tinha uma segunda arma, matou a viatura lá em São Paulo. Pois é, mas tudo isso... Aí a gente estuda esse procedimento, estuda como foi feito aquilo ali, né? E avisa todo mundo a forma de fazer. Exatamente. Aí existe toda uma técnica que para eles são humilhação, né? Segundo você fala. Exatamente. Muito perfeito, uma analogia perfeita. Olha, eu já fui abordado pela PM algumas vezes e, cara, eu respeito total o procedimento, que é o trabalho dos caras. Não tem na minha testa policial, penal, matrícula tal. Não tem, cara. Então, o que manda fazer, eu faço. Aconteceu, o cara bora meio-dia, deitar no chão. Cara, é o trabalho dele. E o cara pergunta, eu não vou ponderar. Eu só vou dizer, olha, sou policial penal, em momento oportuno gostaria de me identificar. Pronto, cara, ele vai fazer o trabalho dele, ele vai me revistar, ele vai... Pronto, cara, terminou. Eu tenho certeza que tiver tudo ok, como tá? Ei, valeu aí, guerreiro e tal. Tranquilo, pode seguir viagem. Irmão, show de bola. É o trabalho do cara. E quem assiste aqueles filmes, não sei se você já assistiu o filme antigo, Carandiru. Né? Aí tinha um cara que mandava, que era o chefão. Ele tinha que, pra matar alguém, tinha que pedir a ordem dele, né? Não sei se você... Não, é. Aí quero matar fulano. Aí, hoje o controle do sistema, inclusive eu trouxe Gibran aqui, que fala sobre o Caldeirão do Diabo, né? Ele falando que o cara chegava no Caldeirão do Diabo, a recepção, qualquer preso, ou se roubasse uma carne, se fosse um assalto à mão armada, ele tinha que ser isto por 12, 10. Só por ter chegado na unidade prisional, a primeira recepção dele era ser violentado pelos companheiros de cela. Não, pô, tu chegou aqui e aqui a ordem, meu irmão, a ordem é essa. Violentar. E hoje vocês têm um controle que traz até segurança pro próprio preso. Exato, com certeza. E assim, a maioria ali, a grande maioria, não é faccionado. Não é.
Então, eles, lógico, de uma maneira velada, senão vai até onde eles moram também é muito vulnerável, eles não podem escancarar, mas muitos chegam pra gente e dizem: não, se não fossem os senhores, a gente aqui tava definhando, tava morrendo, tava sendo escravizado. Você tá entendendo? Pelo mais forte, né? Exatamente, a lei do mais forte. Porque é a linguagem que eles entendem. E outra, existe uma máxima tola no Brasil, dizia assim: não se prende muito no Brasil. Não. Se prende pouco e se prende ruim. Porque se você pegar o Anuário de Segurança Pública, você vê que apenas, salvo engano, são 7% dos crimes de homicídio são solucionados. 5%. Eu acho que de latrocínio também é bem pouquinho. Aqui tem uma impunidade máxima. Então tem impunidade máxima e gente presa de menos. Se você for prender realmente quem precisa prender, meu amigo, vai faltar chão. Você tá entendendo? Então, existe essa narrativa que abre espaço para algumas medidas de desencarceramento que prejudicam a população, como elas, a tornozeleira eletrônica. Eu sou contra.